Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Hoje eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é os temas do Evangelho de João. É a lição número 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Antes da gente iniciar esse tema, vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, que estamos em pé. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença agora, Pai. Senhor, nos dê sabedoria, nos ilumine com o Teu Espírito Santo, Pai, para nós entendermos o estudo da Tua Palavra. Senhor, nos abra a Tua mente neste momento. E o Senhor está presente, que quando estamos estudando a Tua Palavra, o Senhor está presente, nos orientando, nos ajudando. É isso que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O verso áureo diz assim: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Nós entendemos o seguinte aqui, que Deus enviou Jesus Cristo para a terra. As obras que Jesus fazia eram através do Pai, porque Jesus e o Pai eram ligados. Jesus era com o Pai e o Pai era com Jesus. Jesus fazia as obras através de Deus, porque foi Deus que enviou Jesus à terra. Podemos ver repetidas vezes no livro de João todas as coisas que Jesus disse e fez, e que revelaram que o Messias, a Machia, o Cristo havia chegado a Israel, e ele veio de fato como um deles, um judeu nascido em Belém, como as Escrituras havia predito. No entanto, como João escreveu, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. João capítulo 1, verso 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e ainda assim o mundo não conheceu. Essa é uma afirmação surpreendente, e como podemos ver em João e nos outros evangelhos, muitas pessoas não reconheceram, embora devessem tê-lo feito, especialmente por causa de todas as coisas que Jesus fez e disse. Deveriam reconhecê-lo ainda mais pelo fato de que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para ele. Nesta semana, estudaremos a respeito de outras maneiras pelas quais João retrata Jesus como Messias. Examinaremos por algumas pessoas ainda continuaram a rejeitá-lo, apesar de todas as razões poderosas que o confirmavam como Cristo. O que podemos aprender com os erros dessas pessoas? O que podemos aprender? Não fazendo os mesmos erros delas. Não cometendo o erro delas. Quando você erra uma vez, você não vai cometer o mesmo erro. O que devemos fazer? Reconhecer Jesus como Salvador, crendo em Jesus como seu Salvador. Nós vemos aí a criação. Jesus criou tudo. O mundo foi feito por Ele. Jesus falou e tudo se fez. Nós devemos crer em Jesus e aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos para a lição de domingo.
sinais, obras e maravilhas. Além dos milagres que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez. Os sinais e maravilhas, por si só, não eram prova de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizaram milagres. João não registrou os sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais o apóstolo escreveu tinham o objetivo específico de apontar Jesus como Messias e de mostrar que ele, de fato, veio do próprio Deus, o Pai. Jesus veio do próprio Deus, o Pai. Quem que enviou Jesus à terra? Foi Deus. Deus que enviou Jesus. Jesus foi enviado de Deus para fazer as obras do Pai. Pergunta número 1. Como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente nos contextos dos sinais? Jesus usou sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que tinha com o Pai. Os dois eram um, referindo-se às suas obras. Jesus disse que elas mostraram que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. João capítulo 10, verso 38. E João 14, 10 e 11. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que tinha enviado, para que essas obras se manifestassem ao mundo. Isto é, ele veio para fazer as obras que o Pai o tinha enviado, para fazer as quais testificaram que ele viera do Pai. No entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos e dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando você não deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. João capítulo 10, verso 24 e 25. Se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudesse usar contra ele, o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele tivesse dito que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais, as obras e as maravilhas, esses eram testemunho poderoso de quem Jesus é, de onde tinha vindo. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, as obras que Jesus fazia eram através do Pai. Jesus era o enviado de Deus para fazer as obras. Jesus curava uma pessoa, era através do Pai. Jesus, ele expulsava um demônio, era através do Pai. Jesus ressuscitava os mortos através do Pai. Então eram as obras do Pai, porque mostra que Jesus tinha uma íntima relação de trabalho com o Pai. Os dois eram um. Por quê? Porque Jesus era ligado com o Pai e o Pai era ligado com Jesus. Mas os líderes religiosos não entendiam isso. Os líderes religiosos estudavam as Escrituras. Eles viam que ia vir o Messias. E o Messias estava ali com eles, fazendo os milagres. Mas os líderes não entendiam, não criam em Jesus. Iam sempre contra a Jesus. Pergunta que está aqui no rodapé.
Como nos proteger contra a dureza de coração daqueles líderes religiosos? De que forma podemos estar lutando contra as obras de Deus em nossa vida? Não sendo duro como aqueles dureza de coração, como aqueles líderes religiosos eram. Eles tinham aquela dureza no coração. Eles não criam. E nós não podemos ser como eles. Nós temos que fazer o quê? Crer em Jesus e aceitar a Jesus como seu Salvador. Os sinais que estão escritos na Bíblia que Jesus fez é para nós crermos e aceitá-lo Ele como nosso Salvador. Os sinais e as obras maravilhas que Jesus fazia é para aumentar a nossa fé e crer em Jesus. Vamos para a lição de segunda-feira. O papel autoritativo das Escrituras. Além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para suas profecias que predisseram a obra de Cristo. O Antigo Testamento ocupa lugar central, não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. A justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio, o que fez e o que fará, se baseia nas Escrituras, nesse caso, no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala de Jesus. Os profetas falaram de Jesus. Profetizaram que Jesus ia nascer. Os profetas falaram. Agora que leia os seguintes textos em João, capítulo 5, verso 39, verso 40, 46 e 47. Meus queridos irmãos, leiam esses textos, esses versículos, leiam. Eu vou deixar para vocês lerem, para vocês entenderem também. Leiam, para você ver como as Escrituras falam de Jesus. O Antigo e o Novo Testamento falam de Jesus, apontam para Jesus. O que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras? Eu coloquei aqui, as Escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento falam de Jesus. Leiam esse capítulo 5 de João e os versos 39, 40, 46 e 47. Leiam, peguem a Bíblia e leiam. Eu vou deixar para vocês lerem, para vocês entenderem também. Para vocês examinar as Escrituras. É isso que Jesus quer, que vocês examinem, que vocês vejam que as Escrituras falam de Jesus. Ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Por exemplo, Jesus com frequência usou eventos do Antigo Testamento para ajudar e apontar para si mesmo, para o que ele fazia. Na conversa com Nicodemo, ele disse: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado." João capítulo 3, verso 14. Esse evento é descrito em Números, capítulo 21, verso do 5 ao 9. Cristo não apenas se referiu à história, mas, ao usá-la para apontar para si mesmo, ele basicamente nos deu a interpretação autorizada do que a história pretendia transmitir. E não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Por exemplo, no início de João, lemos as palavras de Felipe e Natanael: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Está lá em João,
capítulo 1, verso 45. Agora aqui na pergunta 3, irmãos, eu vou falar os seguintes textos para vocês lerem em suas casas. Peguem as suas Bíblias e leiam esses textos. João, capítulo 13, verso 18. João, capítulo 17, verso 12. João, capítulo 19, verso 24, 38 e 36. Leiam esses versos e vocês vão ver que falam de Jesus, que apontam para Jesus, que os profetas falaram de Jesus. Olha aqui, o que eles ensinaram sobre a autoridade das Escrituras, conforme Jesus e João a entendiam. O que isso nos diz sobre o papel crucial que as Escrituras devem ter para a nossa fé? Eu coloquei aqui, quando Jesus morreu na cruz, os seus ossos não seriam quebrados. Por quê? Porque para que se cumprisse as Escrituras sagradas. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O povo de Israel, quando comemorou a Páscoa, eles tinham que matar um cordeiro e comer o cordeiro no dia da Páscoa. Mas eles não tinham que quebrar os ossos daquele cordeiro. Por quê? Aquele cordeiro apontava para Jesus. Falava de Jesus. Que quando Jesus ele morreu na cruz, os soldados olharam para Jesus e viu que ele já estava morto e não quebraram os seus ossos. Por quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que viria e morreria na cruz por nós. Por isso que os ossos de Jesus não foram quebrados. Profecias, lição de terça. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Em discussões com os líderes religiosos sobre a sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que ele fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. No entanto, mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhe quem ele era, não importando quão duro fossem aqueles corações, e apesar de quanto tentasse lutar contra a atuação de Deus. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões indiretas do Antigo Testamento que apontam para Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. Como os seguintes textos, seguintes passagens no Antigo Testamento e do Novo Testamento estão ligadas, isto é, como o Novo Testamento usa esses textos para dar testemunho de Jesus. Eu vou falar os textos para vocês. João capítulo 1, verso 23. Isaías 40, verso 3. João capítulo 2, verso 16 e 17. Salmo 69, verso 9. João capítulo 7, verso 38. Jeremias capítulo 2, verso 13. E João capítulo 19, verso 36. E Números 9, verso 12. Leiam esses textos, meus queridos. Se vocês não entenderem, deixe nos comentários que eu irei responder vocês. Mas comente no meu vídeo. Leiam esses textos. Eu quero que vocês peguem a Bíblia, examinem as Escrituras, para vocês verem como o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão ligadas um ao outro, que falam de Jesus. Esses textos que eu falei para vocês dão testemunho de Jesus. Falam de Jesus. Leiam os textos para vocês entenderem que cada texto fala. Não apenas João, mas também Pedro,
Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento sobre a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram como a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, assim como a ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, pois prediziam o seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele. Isso aconteceu somente depois que Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus, que está lá em João 2:22 e João capítulo 20, verso 9. Eu estou falando todos os textos para vocês lerem, para vocês examinarem. Eu quero que vocês peguem a Bíblia e examinem o texto. Entendam o texto. Se vocês não entenderem, peçam sabedoria a Deus, e Deus te dá sabedoria para entenderem. E deixe nos comentários também, que eu vou estar respondendo para vocês. Comente no meu vídeo. Lição de quarta. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Olha o que diz aqui. Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que afirmação ousada para fazer sobre si mesmo? Então, as Escrituras falam de Jesus. As Escrituras testificam de Jesus. Jesus falou isso para os líderes religiosos. Olha, as Escrituras falam de mim. As estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentaram que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Seja qual for o número exato, a probabilidade de que alguém conseguisse cumprir sequer algumas delas, e muito menos todas, está além do que podemos calcular. Para ilustrar esse fato, algumas pessoas usam comparações como a seguinte: imagine preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais, com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. Pintar de rosa uma dessas moedas e depois misturar todas. Em seguida, dizer a uma pessoa vendada que pegue as moedas rosa: quais são as chances de que, na primeira tentativa, ela encontre essa moeda? Não há dúvida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como o Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação que ele nos oferece. O que nós temos que fazer, queridos? É que você tem que aceitar Jesus hoje e crer em Jesus hoje, aceitar a salvação de Jesus hoje. Ele nos oferece. Jesus, ele não cobra nada de você da salvação, é de graça. Pela graça sois salvos, não é dom de Deus. Pela graça sois salvos, é dom de Deus. Deus está nos oferecendo a salvação hoje. Aceite a Jesus hoje. Se entregue a Jesus hoje. Jesus é o nosso Salvador. Morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou o preço
que a gente tem que fazer? Apenas aceitar Jesus e crer em Jesus. Agora eu vou falar os seguintes textos para vocês, do Novo Testamento e do Velho Testamento, como esses textos estão ligados um ao outro que falam de Jesus. Pergunta número 5. O que as seguintes passagens do Evangelho de João revelam sobre Jesus, como cumprimento das profecias messiânicas? Está lá em João capítulo 12, verso 13. Salmo 118, verso 26. João capítulo 12, verso 14 e 15. E Zacarias capítulo 9, verso 9. João capítulo 13, verso 18. Salmo 41, verso 9. João capítulo 19, verso 37. Zacarias capítulo 12, verso 10. E capítulo 13, verso 6. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu vou falar aqui para vocês, leiam esses textos. Vocês vão ver como o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão ligadas a Jesus. Apontam para Jesus. Falam de Jesus. Mas é para lerem os textos. Examinem as Escrituras. A lição de quinta-feira. Vocês são daqui de baixo. Em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é de fato o Messias prometido, a grande esperança pela qual o povo judeu ansiava. No entanto, muitos líderes religiosos eram os maiores inimigos de Jesus. Por quê? Pergunta número 6. Em João, capítulo 8, verso do 12 ao 30. Leiam esse texto. Vocês vão ver como Jesus lidou com esses líderes religiosos. Qual foi a interação entre Jesus e esses líderes religiosos? Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas o rejeitaram? Olha que eu comentei aqui. Mesmo Jesus falando essas palavras, os líderes religiosos não creram, rejeitavam a Jesus. Esses líderes tinham o coração endurecido. O coração daqueles líderes religiosos era endurecido. Eles rejeitaram o Messias. Eles queriam prejudicar o Messias, mas não conseguiram. Esses líderes iam contra o Messias, contra as palavras do Messias. Jesus pregava a verdade, mas era rejeitado por esses líderes religiosos. Olha aqui que Jesus disse. Jesus disse que aqueles homens não conheciam a Ele, nem ao Pai. João capítulo 8, verso 19. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Ainda assim, esses líderes rejeitaram Jesus. Ele era o enviado do Pai, eles o rejeitaram. Em segundo lugar, Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo. João capítulo 8, verso 23. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos. Tinham aparência de piedade. Que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Mas não passava disso. Tinham piedade exterior, mas internamente eram incrédulos. Esses líderes só tinham aparência de piedade. Tinha aparência de piedade. Eram piedosos, mas internamente eram incrédulos. Por que incrédulos? Porque não criam em Jesus.
não aceitavam Jesus como Messias. E esses líderes estudavam as Escrituras, que apontavam para o Messias. Isso não era novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a sua boca e com seus lábios, mas seu coração estava longe do Senhor. E eu faço uma pergunta: como que está seu coração? Seu coração está perto de Deus ou seu coração está longe de Deus? Como está seu coração? Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo, ao contrário de Jesus, que afirmou que não era deste mundo. João 8:23, já era bastante ruim que estivesse enganando a si mesmo, mas a tragédia era agravada, porque também desencaminhavam outras pessoas. Embora, curiosamente, João tenha escrito que, como resultado da conversa descrita nesse versículo, muitos creram em Jesus. Assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar da influência deles e ver por si próprios quem era Jesus. Então, líderes de igreja, ensinem a doutrina de Jesus. Não fiquem enganando as pessoas. Não sejam incrédulos, como aqueles líderes foram. Jesus falou: vocês são daqui de baixo, porque vocês não creem em mim e não creem em meu Pai. Vocês não creem que meu Pai me enviou. Então tome cuidado, líderes. Se vocês querem ser de cima, tem que pregar a verdade, falar a verdade para as pessoas. Não ficar pregando mentiras, heresias dentro de igrejas. Hoje está uma verdadeira heresia. Líderes religiosos pregando mentiras dentro das igrejas, enganando os fiéis. Vocês, líderes, se pregarem heresias, serem incrédulos, vocês são daqui de baixo, como Jesus disse para aqueles líderes religiosos de sua época. Eu estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para pregar mentira. Se a gente crê em Jesus, a gente aceita Jesus como Messias, como nosso Salvador, nós somos de cima. Quem é de cima prega a verdade, não prega mentira. Então tome cuidado, líderes religiosos de hoje, que vocês falam para os fiéis. Se vocês não querem entrar no reino de Deus, deixe os fiéis entrarem. Não deixe que os fiéis não entrem no reino de Deus. Agora a lição de sexta, estudo adicional. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não o reconheceram. Aquele a quem apontavam todos esses símbolos tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhe ocultavam a verdade, tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento lhes foi revelado, mas não sabiam disso. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos por seu próprio procedimento. Eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida,
professavam crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estavam entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhe poderia outorgar. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 55. Então, meus queridos irmãos, esse foi a lição número 8 da Escola Sabatina dos Temas de João, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vocês viram como as profecias do Antigo Testamento estão ligadas a Jesus, falam de Jesus, apontam para Jesus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, se vocês lerem, vocês vão ver. Examine as Escrituras. Como eu disse, leiam os versos que eu falei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. Mas peçam sabedoria a Deus. Leiam as Escrituras que apontam para Jesus, que falam de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso que acabamos de ter da Tua Palavra. Que a Bíblia toda fala do Senhor. Te agradecemos, Senhor, que temos a Tua Palavra em nossas mãos. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor disse isso. Quem lê a Bíblia está na luz. Que Jesus é a luz do mundo. Que essa luz, Pai, brilhe nos corações das pessoas. Pai, toque com o Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Pai, toque no coração das pessoas, que elas comecem a pegar a Bíblia e a ler a Bíblia com a luz de Jesus. Ó Pai querido, tenha misericórdia de nós. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados. Pai querido, que a Tua graça abundante esteja no corações de cada pessoa. Ó Pai querido, te agradecemos por esse começo de semana e que o Senhor nos dê uma boa semana. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre nos seus corações. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe vocês.